Oi, Núbia, boa noite. Tá por aí? Oi, professor, por aqui. Bem? Bem, Que bom que você apareceu, né, Núbia? apareci. Pessoa Mas eu vou mais... arrastar o Fábio, pode deixar. Oi? Eu vou arrastar o Fábio, eu já tô enchendo o saco dele, ele vai entrar. Eu agradeço, porque por um momento eu me preocupei, meu Deus do céu, acho que esse horário realmente é muito impopular, porque vou ter que avançar aqui com a aula sozinho, mas ainda bem que você salvou o dia, viu, Núbia? Muito obrigado de coração. Eu acabei de dar aula ali no terceiro semestre. E daí, quando eu saí, fui surpreendido pelo pessoal que agora está no quinto semestre, que me deu essa camisa. Fiquei felizão demais e estou aproveitando já para vestir e agradecer. Eu acho que eu comentei em alguma aula que eu achava legal, da hora, o Capitão América e a camiseta. Ô, louco! Que Que, é de si, tá? que coincidência! Que A hora coincidência! que eu vi, eu falei, não é possível. Ficou Que muito da boa a hora, camisa. velho. Que da hora. Então, hoje é o dia oficial da Marvel aqui na Não, nossa. aqui é de si. Eu sou Ah, da você sua não. rival. Sou a Mulher Como? Maravilha. Eu sou da rival, sou da DC. Ah, mas o Mulher Maravilha não é Marvel também? Não, não é. É Ah, eu não das sabia. antigas. Eu não sabia. Pô, que da hora, gente. Pô, tô muito surpreso. Duas surpresas. Quando eu saí, daí tava a Fabi, a Alana, a Daisy, a Carol. Quem mais, gente? Depois apareceu o João. Não sei se eu esqueci de alguém, desculpa. A Ingrid. E aí eles lembraram que eu fiz menção dessa camiseta, que eu não estava achando, e me deram, tô felizão. O cartão e tudo, tá? O cartão e tudo, viu, Nové? Hum. E aí, agora, completou aqui a cena, super-heróis, Ministério, tudo a ver, Ministério Público, Capitão América, Mulher Maravilha, vocês são super-heróis. Que da hora, que da hora. Começamos hoje às 21 horas, horário atípico e figurino atípico também. Somos Enfim, mas vencedores. obrigado por aparecer. Entendo o pessoal que não consegue às 21 horas, é um ajuste porque as minhas aulas são mais cedo, na quarta-feira, e aí não dá para aparecer. Tá? Vamos ver se Ô, Fábio, você já pode vestir a sua camiseta de herói, porque hoje todo mundo aqui tá a caráter, tá? Hoje é o dia aqui do Marvel, super-herói, enfim. A Nubia está ali com Mulher Maravilha. Não sei qual é a sua, qual é o seu personagem, mas esse é o momento. O Fábio é o Hulk. Quem? O Fábio é o Hulk. Aí, Fábio. Forte. Olha, o Acho que Fábio ele foi tá buscar, ouvindo. foi buscar. Legal. Ah, Ah, ele é o Thor. sim! Pô, aí fechou, hein? Aí Pô, é agora eu tô legal em demais. desvantagem, pô. Que legal, que legal. Muito bem, Fábio e Núbia. Hoje a gente vai ver aqui sobre o Ministério Público e hoje é uma aula que é assim muito leitura mesmo. A gente precisa verificar o que consta dos artigos da Constituição relacionados ao Ministério Público para a gente ter uma visão assim mais genérica possível desse órgão tão importante que o Valero, que agora está no quinto semestre, ele gosta de dizer que o Ministério Público, esse MP, é mero palpiteiro, que não apita nada. Não gosta do Ministério Público de jeito nenhum, mas a gente vai ver aqui hoje que o Ministério Público tem muita utilidade, sim. Eu tive, durante a graduação, a honra de ser estagiário do Ministério Público por 3 anos e meio, aprendi muito ali, aproveito aqui para registrar minha gratidão doutor Renato Fanin, doutor Gustavo Andreato, com quem eu aprendi muito. Então, hoje é a aula das homenagens dos heróis e do Ministério Público. O que a gente pode ver sobre Ministério Público? Deixa eu colocar aqui o slide e assim avançamos. Primeiro ponto que vale a pena a gente lembrar é que o Ministério Público, originalmente, as suas reminiscências históricas,
ele estava muito conectado com o poder executivo e atendendo às demandas jurídicas e às intervenções jurídicas do poder executivo. Então, dizem os historiadores que há registros, né, que lembram dessa figura aí do Ministério Público, desde os procuradores do rei, do direito francês, ordenança de 1302, Filipe IV, Belo, rei da França, que mesmo nessa época aí já se tinha uma figura assemelhada a isso que nós temos hoje com o Ministério Público. Muito distante, muitas características divergentes, mas nesse caso, um procurador do rei e não como é hoje, no nosso caso, que é um procurador da sociedade, mas desempenhava um papel aí consultivo, de assessoria, de intervenções jurídicas em assessoria, em apoio ao poder executivo, né? Essa feitura desse órgão tem muita influência no que se deu a partir da Revolução Francesa, os textos napoleônicos, esse viés de um Estado liberal que foi despertado desde então. No Brasil, sofreu influência do direito português, a primeira noção que se tem, o primeiro registro legislativo, histórico do Ministério Público aqui é datado de 1609, alvará de 7 de março de 1609, uma referência, salvo engano, a algo que se manifestava na Bahia. E nós observamos como, no histórico constitucional do MP brasileiro, que o MP sempre tem aparecido, né, os heróis sempre têm aparecido em momentos mais robustecidos, em momentos em que o país está democratizado. É esse o momento em que floresce, em que é hipertrofiado o Ministério Público, que ele sai de uma relação de dependência com outros órgãos, com outros poderes, e assume uma postura de independência. Então, se a gente olha o histórico constitucional do MP brasileiro, 1891, 1937, 1967, 1969, em todos esses períodos, essas constituições, o Ministério Público ele não tinha independência, ele estava vinculado a alguém. Inicialmente vinculado ao Poder Judiciário, como nesses 3 primeiros casos, e, por fim, até o Poder Executivo, no caso da Emenda Constitucional de 69, que há muitos que a consideram uma Constituição, tamanha foi a reforma produzida naquele período. Por outro lado, nos períodos em que floresce uma redemocratização no país, em que o país é potencializado, que a Constituição é francamente liberal, social e se caminha para uma postura de uma feição de Estado democrático de direito, então, nesse ambiente, o Ministério Público ressurge, renasce e renasce independente, como é o caso da Constituição que nos é a Constituição Social, né, muito assemelhada à Constituição do México de 1917 ou a Constituição de Weimar de 1919, essa Constituição de 1934, nossa Constituição Social, que infelizmente durou pouco, porque logo em 37 veio a era Vargas e o período de ditadura, mas foi uma Constituição muito boa, que trouxe essa ideia de direito social, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, assim por diante. Depois, em 1946, com a redemocratização, vem o Ministério Público de novo. Em 1908, com a nova redemocratização, vem o Ministério Público de novo. Então, o Ministério Público ele é um agente, sim, em defesa da democracia, e ele floresce em meio à democracia, e por isso zela pela ordem jurídica, pelo regime democrático, e pelos interesses que vão para além dos interesses individuais, que alcançam mesmo os interesses de toda a sociedade, os interesses coletivos. Para longe de ser o que muitos pensam, o Ministério Público ele não é o acusador dos irmãos, o próprio Satã. Pelo contrário, o Ministério Público, na verdade, é o advogado da sociedade. Ao invés de ele defender uma causa em específico de um ente privado, o Ministério Público defende e zela por toda a sociedade. Aquilo que viola um, mas que alcança o todo, ali estará o Ministério Público. Né? E a gente vê isso aí sendo contemplado de maneira expressa, em título próprio, na nossa Constituição, a partir do artigo 127 até o artigo 130 da Constituição, esse tratamento a respeito do Ministério Público.
Como eu mencionei, o Ministério Público, inicialmente, ele tinha muita conexão, um viés muito enraizado com outros poderes, seja com o Poder Judiciário, seja, no segundo momento, com o próprio Poder Executivo. Então, o Ministério Público fazia o que hoje faz a Advocacia Geral da União, que é esse papel de assessoria, de consultoria, de aconselhamento das demandas que são próprias do Poder Executivo Federal. Né? Isso era feito pelo Ministério Público. Mas aí, quando veio a Constituição de 1988, o Ministério Público ele renasce, ele se renova, vem com independência para cuidar da sua tarefa, prezar pela sua tarefa constitucional, e surge a AGU para essas demandas que antes eram feitas pelo Ministério Público. Também por isso vale a pena a gente fazer esse paralelo aqui com o artigo 131. Isso que hoje está aqui na sua tela, correspondente ao que era próprio da Advocacia Geral da União, já foi do Ministério Público. Então, o que consta aí? A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, ou seja, o Poder Federal, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Esse papel, por incrível que pareça, por mais estranho que nos soe, ele já foi desempenhado pelo Ministério Público. E tanto assim é que nessa fase de transição, em que veio a nova Constituição, ainda se deu um período para que o Ministério Público continuasse a responder por aquilo que era aquilo que já estava em mãos da Advocacia Geral da União. Isso aí é o artigo 29 da DCT que diz: enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda, as consultorias jurídicas, os ministérios, as procuradorias, departamentos, etc., e os membros das procuradorias, lá embaixo, continuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atribuições. Então, veja que essa atribuição que está aqui na AGU, ela já foi antes do Ministério Público e, por um período ainda, o Ministério Público sustentou essas bases para não deixar a peteca cair. O artigo 127, nem precisa dizer, ele é importantíssimo, assim como são os outros que compõem ali a estrutura do Ministério Público. Mas, às vezes, justamente por serem poucos artigos, que é do 127 ao 130, é que se trazem muitas informações. Então, por isso a gente precisa entrar aqui no detalhe. Então, veja o texto. O Ministério Público é instituição permanente. Então, não é o Ministério Público faz parte agora do governo Lula, mas no próximo governo é possível tirar o Ministério Público de cena, é preciso extinguir, é preciso esvaziar as atribuições do Ministério Público. Não, o Ministério Público é uma instituição permanente, é uma instituição de Estado, essencial à função jurisdicional. Então, está ali presente na Constituição e não é um novo governo que vai mudar isso. O MP é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Certamente vocês que, Fábio, Anúbio, que já estão em estágio avançado do curso, sabem essa diferença entre direitos disponíveis e direitos indisponíveis. Há direitos que são passíveis de negociação, são direitos relacionados ao âmbito privado, às relações privadas. Mas há outros direitos que são inegociáveis. A sua honra é inegociável, a sua dignidade é inegociável. Por quê? Porque uma vez que a sua dignidade, que a sua honra, que a sua integridade física são violadas, não é só você que está sendo violado, toda a sociedade está sendo violada. Então, por isso, não se trata de um direito disponível, mas de um direito indisponível, e isso também é seara de tratamento do Ministério Público. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, ou seja, é um órgão só, tá? Não é o Ministério Público que atua aqui em Hortolândia é um, o Ministério Público que atua lá em Campinas é outro, não. Se trata do Ministério Público Estadual, que tem unidade. O que não há é unidade entre Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público da União. A unidade é
entre o próprio órgão. MPU, unidade, certo? MPE, unidade. Mas não há uma unidade entre MPU e MPE, mas dentro desses próprios órgãos, Ministério Público Pernambuco, unidade. Ministério Público Rio Grande do Norte, unidade. Ministério Público da União, unidade. Mas são órgãos, que, embora muito próximos, mas são órgãos distintos. A unidade, a indivisibilidade. Então, digamos que Fábio e Núbia são promotores de justiça. O Fábio, eu sei que o Fábio não quer ser MP, o Fábio quer ser magistratura, mas é o exemplo de hoje, tá, Fábio? Então, chegou para o Fábio um inquérito policial. O Fábio decidiu denunciar, ele decidiu oferecer denúncia a partir dos elementos que foram trazidos nesse inquérito. Verificou ali que havia materialidade delitiva, verificou que havia ali indícios suficientes de autoria, então ofereceu a denúncia. Chegou um certo momento que o Fábio tirou férias, foi para as Bahamas, né? Foi para Cancún, foi, enfim, né, esparecer. Nesse período, ele Pro Acre, professor. foi para o Acre, né? Todas essas regiões assim que são tão louváveis, né? Destinos cobiçados por todos nós, inclusive o Acre. E aí o Fábio de férias foi substituído pela Núbia. Pode a Núbia dar continuidade a esse processo? Normalmente. Pode a Núbia, inclusive, mudar de ideia em respeito àquilo que foi iniciado pelo Fábio? Normalmente. Por quê? Porque eles estão ali em nome do Ministério Público, são órgãos do Ministério Público e há indivisibilidade. Outro elemento muito interessante, que é próprio, seja da magistratura, seja do Ministério Público, é a independência funcional. Você pode agir conforme a sua consciência, sempre fundamentada, obviamente, na Constituição e nas leis, mas você chega à sua própria conclusão, você não deve nada a ninguém. Você não está ali para defender o Estado, você não está ali para defender um cliente, você não está ali para defender um assistido, você está ali para zelar pela Constituição e pelas leis. E nesse seu zelo pela Constituição, pelas leis, pela ordem jurídica, pelo regime democrático, você tem independência para agir como lhe parecer mais adequado, claro, preservando a ordem jurídica. Parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 69, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares. Então, veja, o Ministério Público ele é um órgão que tem autonomia para gerir a sua máquina, funcionalmente, de maneira administrativa, pode propor para o Poder Legislativo a criação e extinção de cargos, de serviços auxiliares, e assim por diante, provendo por concurso público. Então, é um órgão que cuida de si, que se gere, que tem autonomia, que tem estrutura administrativa. Não é um órgão que está sempre pedindo bênção a alguém para tomar essa ou aquela postura. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a proposta quanto às contas também vem do próprio Ministério Público. E o ingresso na carreira, será que funciona da mesma forma que funciona na magistratura? É necessário observar uma quarentena de entrada? É necessário cumprir 3 anos de atividade jurídica? Sim ou não? Sim, é necessário. E como a gente já aprendeu quando estudamos sobre a magistratura, esses 3 anos, eles não são computados até a posse, eles são computados até a data da inscrição definitiva. Então, o logral começa a computar. Se inscreveu para o concurso, é dentro desse período que você tem que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Ah, mas eu me inscrevi, eu tinha 1 ano e meio, eu fui aprovado. Agora que eu fui aprovado, eu já tenho 3 anos. Posso? Não posso. Já pôde um dia, podia contabilizar os 3 anos de atividade jurídica até a data da posse. Mas agora não é mais o caso, não é esse o entendimento do STF. Organização do Ministério Público da União e Estadual. Então, como eu mencionei lá atrás, temos o MPU,
e temos o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, ele engloba um pacote, um combo. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sobre todos estes, paira o Ministério Público da União, que tem por chefe o Procurador-Geral da República. Por outro lado, há os ministérios públicos estaduais. Em cada estado membro tem um Ministério Público. E o chefe do Ministério Público nesses estados, por mais que há quem diga que é o próprio Procurador-Geral da República, e não é o Procurador-Geral de Justiça. Cada estado tem o seu próprio Ministério Público, e o chefe desse Ministério Público é o chefe estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça. Lá no MPU, o chefe é o Procurador-Geral da República. E aqui nos estados, o chefe é o Procurador-Geral de Justiça. Organização do Ministério Público, aí algumas peculiaridades. Primeiro ponto, nós temos Ministério Público Militar Estadual? Sim ou não? Porque a gente viu na tela anterior que nós temos Ministério Público da União, inclusive militar. E estadual tem? Não tem. O que nós temos, quando se trata de justiça militar estadual, é um promotor de justiça estadual designado para fazer um atendimento especializado da justiça militar. É o próprio promotor de justiça estadual que fará essas vezes. Embora num edital do Ministério Público não se faça essa cobrança para que se estude direito militar, o fato é que pode ser que algum promotor aprovado para o Estado tenha que cuidar dessa pasta do Ministério Público Militar Estadual. E o MPE, Ministério Público Eleitoral, temos promotor específico? Igualmente não temos. É o promotor de justiça estadual que vai suprir essa pasta e vai ganhar a mais por isso, tá? Então, vocês que têm essa pretensão, fiquem tranquilos quanto a isso. Não vamos ter simplesmente mais trabalho, também vai ter mais grana envolvida, né? O que alegra os telespectadores, menos o Fábio, que não curte o MP. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pertence ao Distrito Federal? Sim ou não? Não. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios só tem um nome, porque no fim das contas é a União que manda e desmanda nesse MP, que o mantém, que o organiza. Então, aí algumas peculiaridades. Ministério Público Militar Estadual. Esse Ministério Público Militar Estadual, ele é um promotor de justiça que cuida. Ministério Público Eleitoral é um promotor de justiça estadual que cuida também. E o Ministério Público do Distrito Federal, na verdade, ele é da União, como a gente viu lá nos artigos anteriores. Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Como que faz para ele chegar lá? Vocês que têm a Letícia Dourado aí, eventualmente, se enverede pelo Ministério Público, o que ela precisa fazer para chegar a essa condição aí de Procuradora-Geral da República? Primeiro, ela precisa ser do MP, de início de conversa, né, da carreira ali do Ministério Público da União. Segundo, ela precisa ser maior de 35 anos, o que ela ainda está longe, né? Letícia tem aí seus 18, 19 anos. Um pouquinho mais, talvez, mas não muito mais do que isso. Então, precisa ser maior de 35 anos. O nome precisa ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, vai ter a indicação do presidente, mas isso tem que passar pela sabatina do Senado, maioria absoluta. Mandato de 2 anos, permitida mais de uma recondução. Isso aqui é um detalhe importantíssimo, porque o Procurador-Geral da República ele pode ser repetido várias vezes, não tem limite. Os outros casos, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do MP do Trabalho e assim por diante, eles podem ser reconduzidos para o cargo só mais uma vez. Não é o caso do Procurador-Geral da República. É fato que ninguém vai ficar lá muito tempo, porque é uma escolha que parte do presidente e os governos mudam, tá? Então, obviamente, quando vier um novo presidente, possivelmente ele vai procurar um cara mais alinhado ao que ele quer, ao que ele pretende. Destituição do Procurador-Geral da República depende tanto aí da iniciativa do presidente da República, quanto da votação nesse sentido do Senado Federal.
E a destituição do Procurador-Geral da Justiça, esse aqui é um outro detalhe, não tem relação com o governador do Estado. É uma destituição que ocorre pelo próprio Legislativo. Isso aqui é um outro detalhe, que vale a pena você guardar. Enquanto a destituição do PGR depende tanto do presidente quanto do Senado, a destituição do PGJ do Estado, ele depende só do Legislativo. Procurador-Geral de Justiça, então é o chefe do MP estadual. O que ele precisa para ocupar esse cargo? Mandato de 2 anos, permitida uma única recondução. Veja aqui o detalhe. Lá no PGR, as reconduções são sem limites. Mas aqui no PGJ é apenas mais uma recondução. Como que faz para escolher? Vem uma lista tríplice, votada pelos integrantes do Ministério Público, e essa lista, né, vem o governador do estado e escolhe dentre esses 3 quem ele acredita que é o mais adequado para ser o chefe do Ministério Público Estadual. E a destituição, como foi dito na tela anterior, ela vem apenas do Legislativo. Não tem o Executivo envolvido na destituição do chefe do Ministério Público Estadual. O governador não entra nessa seara. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aqui tem a peculiaridade, porque, como eu mencionei, esse MP ele não pertence ao Distrito Federal. Esse MP pertence à União. Então, os atores envolvidos nessas escolhas relacionadas ao MP do Distrito Federal também são os atores da esfera federal, né? Em nível aí que não o nível Distrito Federal, o nível estadual. Então, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, vínculo com a União, né? Nomeação pelo presidente da República. Então, se poderia supor, a nomeação no Estado de São Paulo é pelo governador do Estado. Então, no Distrito Federal vai ser o governador do Distrito Federal. Essa é a lógica que você vai pensar. Mas como o Ministério Público do Distrito Federal ele é da União, então essa nomeação é feita pelo presidente da República. Também um mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, porque a recondução ilimitada é lá do Procurador-Geral da República. Tá? Nomeação, lista tríplice, então o MP do Distrito Federal vai escolher 3 e vem a escolha do chefe do Executivo, que não é o governador do Distrito Federal, é o presidente da República. A destituição depende de representação do presidente e também da maioria absoluta do Senado. Olha que coisa. Não é aqui a Câmara Distrital que vai votar, assim como não foi o governador do Distrito Federal que nomeou. Aqui, para a destituição do Procurador-Geral do Distrito Federal, vai depender tanto do presidente da República, quanto de uma maioria absoluta do Senado Federal. Procurador-Geral do Trabalho, requisitos e características. Então, a gente viu até aqui, Procurador-Geral da República, vimos Procurador-Geral de Justiça, que é dos estados, chefe do MP do estado, e agora a gente vai ver o chefe de cada um dos MPs da União, porque o MP da União, ele é um guarda-chuva a partir do qual se abre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal, certo? Então, aqui do trabalho, 2 anos, permitida uma única recondução. Nomeação, vem uma lista tríplice do Colégio de Procuradores do MP do Trabalho, e a isso é feita a escolha pelo Procurador-Geral da República. Olha que ponto aqui interessante. Geralmente, a escolha vai ser feita por quem? Pelo chefe do executivo, não é? Só que o MP do Trabalho, ele pertence a quem? Ao MPU. Quem é o chefe do MPU? O Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, ele já foi nomeado pelo presidente. Então, ele, Procurador-Geral da República, é quem vai escolher, a partir dessa lista tríplice do MP do Trabalho, o Procurador-Geral do Trabalho. Entenderam a lógica? Sim? Muito bem. Destituição, Procurador-Geral da República, mais Conselho Superior. Lá nos outros casos, quem é que faz a destituição? O presidente, né? O Legislativo. Nessa situação aqui, como é um MP que está
englobado pelo Ministério Público da União. Então, essa destituição vai se dar a partir do Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, e do Conselho Superior também do Ministério Público da União. Procurador-Geral da Justiça Militar, mandato de 2 anos. Veja que todos eles é a mesma história. A exceção é quem? Procurador-Geral da República, que pode ser ilimitado. Mandato de 2 anos, permitido uma única recondução. Nomeação, lista tríplice do Colégio de Procuradores. Aí vem a nomeação do Procurador-Geral da República. A lógica é a mesma. O MP militar, Ministério Público da União, ele está englobado, ele está abarcado pelo Ministério Público da União. Quem é o chefe do Ministério Público da União? É o Procurador-Geral da República. Então, é o Procurador-Geral da República que fará essa escolha. Destituição, Procurador-Geral da República e Conselho Superior. Veja, não tem nada de presidente, não tem nada de legislativo aqui, porque o órgão já está abarcado por um órgão maior, que é o MPU. Procurador-Geral Eleitoral, como que funciona isso aí? Olha só que peculiar. O próprio Procurador-Geral da República é o Procurador-Geral Eleitoral. Então, quando eu, presidente, nomeio Fábio Agrem da Silva para ser Procurador-Geral da República, automaticamente ele também está sendo nomeado para ser Procurador-Geral Eleitoral, porque faz parte das suas incumbências, das suas competências, das suas atribuições enquanto Procurador-Geral da República. E aí ele também vai colocar alguém, um subprocurador, para assumir o cargo no caso de impedimento, de vacância, né? E assim por diante. Procurador Regional Eleitoral, designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, dentre os Procuradores Gerais da República, no Estado e no Distrito Federal. Então, você passou no concurso para o Ministério Público Federal, se tornou Procurador-Geral da República, você pode, em algum momento, ser nomeado para ser Procurador Regional da República. E, nesse caso, mandato, 2 anos, permitida uma única recondução, veja que mantém-se a regra, destituição pelo Procurador-Geral Eleitoral, que nada mais é que o Procurador-Geral da República, mas aí a votação do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Competência, causas do respectivo Tribunal Regional Eleitoral e o promotor de justiça a atuar nesse tipo de situação, né, na esfera eleitoral, é o promotor de justiça estadual. Como a gente viu lá atrás, estudar justiça estadual, justiça eleitoral. Quem faz às vezes de juiz eleitoral? O juiz estadual. Quem faz às vezes de promotor de justiça em nível eleitoral? O promotor de justiça estadual. Então, se você pensa, se você pretende optar pelas carreiras estaduais, lembre-se, há uma grande possibilidade de você trabalhar mais do que todas as outras áreas, porque as competências que não são de ninguém serão da Justiça Eleitoral, serão do promotor de justiça estadual. Então, se você tem alguma inclinação para outras áreas, por mais que elas sejam, de repente, até mais difíceis do acesso, não pela dificuldade da prova, mas pelo número de vagas, pense nisso, considere isso aí para montagem aí da sua vida futura. Ministério Público Federal versus Ministério Público Estadual. E se chegarmos a uma situação em que a atribuição não esteja clara, se a atribuição para o trato de determinada matéria é do Ministério Público Federal ou é do Ministério Público Estadual? Como que a gente pode resolver isso? Essa situação ela já aconteceu. E aí o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil, né, para ver quem tinha competência para mercado de capitais. Acho que é isso, para o trato dos mercados de capitais. Crimes relacionados ao mercado de capitais, alguma coisa assim. E aí foi para o STF. O STF discerniu quem era, então, que tinha as atribuições. É o MPF ou era o MPE? O que vocês acham que o STF fez? Você acha que o STF falou, não, isso aqui é do MPF. Não, isso aqui é do MPE. O que o STF fez, gente? O STF falou, essa bucha não é minha. Tem um chefe do Ministério Público, e esse chefe é o Procurador-Geral da República.
manda para ele que resolva. E essa é uma decisão muito criticada. Por quê? Porque se entende que não é só o MPU que tem unidade, que tem autonomia. O MPE também tem a sua autonomia. Então, como que o chefe do MPU vai decidir uma questão que envolve não apenas o MPU, mas também o Ministério Público dos Estados? Mas essa foi a resolução desse conflito de atribuições foi resolvido nessa linha pelo STF, nessa ação aí, o 567, questão de ordem aqui de São Paulo. Princípios institucionais do Ministério Público, unidade, que a gente já comentou lá atrás. O Ministério Público é uma instituição única, tá? Claro, distingue-se MPU e MPE. MPU com seus desdobramentos, e o MPE em cada estado, mas tem unidade. Indivisível, é aquele exemplo do Fábio e da Núbia. Um saiu, veio o outro. Pode assumir? Pode, porque estão ali como órgão do Ministério Público. Então, há uma indivisibilidade institucional. E há também independência funcional para você decidir, para você se posicionar juridicamente conforme o seu entendimento sobre a matéria. Atuação do Ministério Público Estadual junto ao STF. O Ministério Público Estadual ele pode atuar diretamente no STF, ele pode ir conduzindo a sua ação em recurso até chegar ao STF, ou quando chega no STF, é o Ministério Público da União que cuida. O que vocês acham? Pela O Ministério lógica. Público só fica na primeira instância, não é? Estadual? Então, Vai subindo de o recurso, promotor né? de justiça estadual ele vai cuidar da primeira instância e os procuradores de justiça vão representar em segunda instância. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é: o Ministério Público Estadual, seja por intermédio dos seus promotores, seja por intermédio dos seus procuradores que atuam nas instâncias superiores, ele pode chegar diretamente no STF ou ele precisa, não, eu só vou até aqui, em nível estadual. Agora que está aí nessa questão para o STF, então eu passo a bola para o Ministério Público da União. É isso que acontece? Não, não é Eu isso. chutaria. Não, eu chutaria não. Não é isso que acontece. Então, não depende, essa atuação do Ministério Público do Estado, não depende da ratificação do MPU, do Procurador-Geral da República. Agora, e se não for o Ministério Público Estadual? E se for o caso do Ministério Público do Trabalho da União, do Ministério Público Militar, eles precisam dessa vênia do Procurador-Geral da República para bater no STF? Aí precisa. Por quê? Porque todos esses aí estão debaixo do guarda-chuva do Ministério Público da União. O que não é o caso do MPE. O MPE é o MPE, o MPU é o MPU. Então, se é o MP do Trabalho, se é o MP militar, se é o MP do Distrito Federal e Territórios, tem que pedir a bênção lá do Procurador-Geral da República. Mas, não sendo este o caso, se é MPE, o próprio MPE vai se enveredar pelas instâncias até chegar no Supremo Tribunal Federal. Certamente vocês já ouviram falar sobre o princípio do juiz natural. Existiria também o princípio do promotor natural, ou seja, assim como há um juiz previamente designado com competência para julgar determinada causa, também existiria um promotor de justiça previamente designado para uma causa, ou ainda uma promotoria de justiça, não um promotor, Núbia, Fábio, mas uma promotoria designada para determinadas matérias. Há promotor natural, assim como há juiz natural? Sim ou não? Texto da Constituição, né, gente? Artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aí você lê aqui e você só pensa no sentenciado, você só pensa na ação que é da magistratura. Você passa por alto processado. Ninguém será processado senão pela autoridade competente. Há uma autoridade com atribuições para processar a respeito de determinadas matérias, que nesse caso é o promotor de justiça. Então, há sim um promotor natural, que é aquele designado, integrante de carreira lá daquela localidade. Então, não tem esse negócio de ter um promotor por encomenda
ou mesmo um grupo de operações especiais por encomenda. Ah, o Fábio é muito bonzinho. Essa causa que a gente precisa mesmo é da Núbia, que ela é sangue no olho, faca nos dentes. Vamos tirar o Fábio para trazer a Núbia, para ela processar esses bandidos. Isso não pode acontecer, porque observa-se o princípio do promotor natural. Garantias institucionais, como a gente mencionou lá atrás, o Ministério Público tem autonomia funcional, não submete a nenhum outro poder, nenhuma outra, nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, tem a sua autonomia. Autonomia administrativa para se organizar, a forma como é gerida a máquina do Ministério Público. Igualmente, autonomia financeira, né? Elabora aí sua proposta orçamentária administrativa para ser votada pelo legislativo. E tem as garantias dos membros do MP, que são as mesmas garantias dos integrantes da magistratura. Vitaliciedade, que é diferente de estabilidade. Tá? Então, após 2 anos de efetivo exercício do cargo, na condição de promotor de justiça substituto, você pode passar para a vitaliciedade, ser titular do Ministério Público de determinada localidade, né? Caso você tenha, de fato, cumprido 2 anos de efetivo exercício do cargo. E você só pode, o que é vitaliciedade? Vale lembrar, você só pode ser desligado do Ministério Público mediante sentença com trânsito em julgado. Não é como um servidor público que pode ser desligado mesmo em esfera administrativa. Inamovibilidade. Né? Então, você ajuizou uma ação civil pública que envolve os políticos poderosos locais, o prefeito, os secretários, e eles querem, dar cabo de você, te mandar para outro lugar, se não até de uma dessa por melhor. O promotor de justiça ele pode permanecer ali forte, resiliente, determinado, porque a Constituição lhe garante isso, a garantia da inamovibilidade. A não ser excepcionalmente por interesse público, vencido uma série de critérios, aí sim ele pode vir a ser movido contra a sua vontade. Igualmente, irredutibilidade de subsídios, que não é uma irredutibilidade real, ou seja, não é uma irredutibilidade que vence mesmo a corrosão inflacionária. Mesma lógica daquilo que a gente viu na magistratura. Então, sei lá, seus vencimentos, seus subsídios são módicos, R$ 35.000, com dificuldade você paga as contas, isso aí não será necessariamente aumentado, proporcionalmente aumentado, porque agora a moeda vale mais, vale menos, certo? Porque a irredutibilidade é nominal e não real. Artigo 128, o Ministério Público, aí no inciso 2º, você vê as vedações, aquilo que um órgão do Ministério Público, um promotor, uma promotora de justiça não podem fazer. Então, por exemplo, pode o promotor de justiça exercer a advocacia? Então, eu sou promotor aqui em Limeira e também tem minha plaquinha lá, sou advogado. Pode isso acontecer? Não pode acontecer. Há limitações para você participar de uma sociedade comercial, né? Porque, afinal de contas, como que você vai ser o sócio administrador de uma sociedade empresária, sendo que você tem tanto poder ali, no poder público, e pode, de alguma forma, ser beneficiado com isso? Então, para que seja preservada a independência do Ministério Público, assim como acontece com a magistratura, é necessário ter essas vedações, essas limitações, como no caso aí da linha E, atividade político-partidária. Eu sou promotor de justiça, mas agora eu vou me candidatar para prefeito. Não faz sentido, né? Não pode ser assim. Então, faça uma leitura atenta do artigo 128, inciso 2º, onde constam as vedações do Ministério Público. E, por fim, no artigo 129, nós encontramos as funções institucionais do Ministério Público, uma série aí de funções. Só para a gente pontuar aqui algumas. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Quem é que vai oferecer a denúncia pela prática do crime de roubo, de estelionato? Isso aí não é algo a ser terceirizado, isso aí é atribuição privativa do Ministério Público enquanto advogado, defensor da sociedade. Pode o Ministério Público, aqui, inciso 8º, requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial. Então, aqui esse é um artigo que você precisa fazer
aí uma leitura atenta, lembrando, inclusive, que há aqui um inciso que é genérico. Tem esse descritivo do primeiro ao oitavo, mas chega no nono e fala, e tudo mais que tiver relacionado àquilo que defende o Ministério Público, ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais, coletivos, individuais e indivisíveis. Olha o que diz o inciso nono. São funções institucionais do Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, tudo aquilo que estiver relacionado com a finalidade institucional do Ministério Público, descrito no artigo 127, pode desaguar aí nas mãos do Ministério Público. E a gente conclui aqui com as nossas questõezinhas, né, para fechar o pacote a respeito dos procuradores gerais de justiça nos estados e no Distrito Federal. É incorreto afirmar que, então veja, procurador-geral de justiça no estado tem uma dinâmica. Procurador-geral de justiça no Distrito Federal tem outra dinâmica. Qual que é o errado aqui? Letra A. Podem ser destituídos pela Assembleia Legislativa nos estados e pela Câmara Legislativa no Distrito Federal. Letra B. Podem ser reconduzidos somente uma vez. Letra C. Devem ser integrantes da carreira e exercem o cargo por mandato de 2 anos. Letra D. São nomeados pelo governador nos estados e pelo presidente da República no Distrito Federal. Veja como o examinador, nesse caso, chega na letra D e te dá um toque para te mostrar o que ele quer que você distinga. Ele quer que você perceba, que você se lembre que o Ministério Público dos estados funciona numa dinâmica e que o Ministério Público do Distrito Federal ele não funciona na mesma dinâmica dos estados, porque o Ministério Público do Distrito Federal pertence à União, certo? Então, se você vai aqui na D de dado, são nomeados pelo governador dos estados, certo? Tem a lista tríplice e o governador escolhe o procurador-geral de justiça. E pelo presidente da República no Distrito Federal. Aí, se você não conhece essa informação, você vai pensar, bom, peraí, o Distrito Federal tem governador. Não é o governador que escolhe. Porque não é, porque o Ministério Público do Distrito Federal não é do Distrito Federal. Ele é da União. Então, a escolha, a partir da lista tríplice, não será do governador, será do presidente da República. A letra D está certa. Letra C. Devem ser integrantes da carreira e exercem o cargo por mandato de 2 anos. Certo? Certo. Tem 2 anos. O cargo é exercido por 2 anos. Podem ser reconduzidos por mais uma vez, como diz a letra B. Mas o mandato é de 2 anos. O que sobra? Sobra a letra A. Ela é incorreta. As outras 3 são corretas. Por quê? Podem ser destituídos pela Assembleia Legislativa dos Estados? Verdade. Nos estados, quem destitui é a Assembleia Legislativa mesmo. Não é o governador. Né? Vocês lembram que a gente viu isso. E pela Câmara Legislativa no Distrito Federal? Não é pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Porque o MP do Distrito Federal não é do Distrito Federal. O MP do Distrito Federal é da União. Então, quem vai destituir esse cara aí? O presidente junto com a Casa Legislativa da União, que no caso é o Senado Federal. Portanto, a resposta certa é a letra A, porque ela é a incorreta. B, C e D são informações corretas. E a letra A é a informação incorreta. Vamos lá. Mais uma aí. Essa questão é do MP 2008. Com relação ao disposto na Constituição Federal, considere as seguintes afirmações. Primeiro, presta atenção, hein, Fábio? Vamos lá. Os ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, não sendo permitida a sua recondução. Tá certo? Isso aí tá errado. Tá errado. Por que tá errado? Porque é permitida a recondução. É uma vez só, mas é permitida a recondução. 2. Então, já eliminamos a 1, isso significa que não é nem A e nem D.
2. É garantida aos membros do MP a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurado na ampla defesa. Então, a inamovibilidade é uma garantia? É. Absoluta? Não. Pode ser que por interesse público, voto da maioria absoluta, isso aí seja modulado. Então, 2, certo. 3. É vedado ao membro do Ministério Público exercer atividade político-partidária. É vedado? É vedado. MP não pode misturar com política, senão ele perturba ali a atuação dele. Então, 2 e 3 estão certo. Ou então, ou vai ser B. Não, só sobra B, né? Porque a 1 a gente já eliminou. Então, 4. A distribuição de processo no MP será imediata, salvo por motivo relevante, devendo o Procurador-Geral de Justiça, nos casos dos Estados, encaminhar a devida motivação ao presidente do Tribunal de Justiça. O MP precisa fazer esse acompanhamento com o Tribunal de Justiça, encaminhar a motivação para o Tribunal de Justiça para a distribuição de processos. Cadê a independência do MP? Cadê a autonomia do MP? Então, temos aí letra B. Certo? 2 e 3. E quando a gente chegou na 3, a gente já sabia que era a letra B. Certo, gente? Pessoal, obrigado aí por estarem com a gente nesse horário alternativo das 9. Eu sei que é mais difícil do que às 7, mas é o horário possível para as quartas-feiras. Amanhã a gente conclui a semana com a aula às 19 horas. Tá bom? Um abraço, Núbia, né? Mulher Maravilha aí. Hoje a gente está aqui. Ô, Fábio, para a gente finalizar a aula, pega lá o martelo do Thor. Né? Só faltou a Letícia aí também ter a sua participação. Se o Fábio, você que é da tecnologia, faz uma foto a gente mostrando né? Nosso dia do herói aqui. Pior que eu tô pelo celular, deixa eu dar print. Algum de vocês Consegue, não? consegue fazer a foto, que eu estou aqui no computador e mesmo se não tivesse, eu não entendo de nada. E aí, alguém pode fazer? Núbia? Peraí que eu faço. Vou posicionar. Vamos posicionar aí. Coloca o martelo aí na tela. Põe aí, Fábio. Nossa, o meu travou aqui. Pera aí, o meu Cadê o travou. martelo? Pera aí, vocês estão travados. Pronto? Coloca o martelo aí, homem. Pera aí, o meu travou tá por... Ah, mano. Aí. Agora. Foi? Pronto, foi? Legal. Obrigado, Núbia. Obrigado, Fábio. Obrigado, Letícia. Até amanhã, gente. Um abraço. Tchau, tchau.